O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeições com ele. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. Ele então começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então ele caiu em si e disse: Quantos empregados de meu pai têm tudo, têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para a casa do meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra ti e contra Deus. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo, e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou um novilho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Nós vamos pedir o Espírito Santo de Deus. Quem sabe ajuda a cantar. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz. E em nossas almas acendei o amor de Jesus.
Espírito Santo, luz divina e iluminade. Podemos sentar, filhos amados. Que bom, gente santa, podemos estar juntinhos para celebrar essa Eucaristia nesse domingo que é conhecido como o Domingo da Alegria, porque nós vamos nos aproximando das festas da Páscoa. Estamos no 4º domingo do tempo da Quaresma, vamos chegando pertinho da Páscoa, e a Páscoa é a grande festa dos cristãos, a grande alegria para nós, porque é a ressurreição, Jesus Cristo que vem e entrega a sua vida por amor de nós. Então, quanto mais vamos nos aproximando, mais vamos nos revestindo das alegrias pascais. E a grande alegria da liturgia deste final de semana é a alegria da misericórdia, um Deus que se revela misericórdia, um Deus primeiro que nos alimenta, como a gente viu, nós ouvimos, a primeira leitura é uma leitura do livro de Josué, Antigo Testamento, finalzinho do Êxodo, é a conclusão do Êxodo. O Êxodo é a saída do povo de Deus, da escravidão do Egito, para a liberdade da terra prometida. Veja que nós temos um Deus que nos criou por amor e para o amor. Deus nos fez para sermos felizes. Deus não nos quer presos, não nos quer oprimidos por nada, seja pela opressão da escravidão, a escravidão que nos tira os direitos, faz a gente trabalhar e não ter direito a nada, seja pela escravidão, de qualquer tipo de escravidão, de vícios. O Senhor nos quer livres. Por isso, na primeira leitura, é a conclusão daquela primeira aliança que Deus faz com os seus filhos. Promete libertá-los, tirá-los da escravidão do Egito, a terra da escravidão, a terra da opressão, a terra onde eles trabalham, mas não têm direito de comer, e levá-los para a liberdade da terra prometida. É interessante, porque enquanto o povo de Deus vai atravessando o deserto, saindo da escravidão, e vai atravessando, tem um longo período a percorrer, para que a gente saia da escravidão, e vá para a terra prometida, para a liberdade, há um deserto a ser percorrido. E nesse deserto o povo de Deus passa fome, sente necessidades. E aí Deus envia para o povo o pão do céu, o maná. Todos os dias, de manhã cedinho, cai aquele pãozinho do céu, esse maná. Deus dá uma orientação: as pessoas só podem recolher o alimento suficiente para o seu dia. Ninguém pode acumular o pão que cai do céu, porque eles têm que experimentar a providência divina, têm que confiar que amanhã Deus vai trazer de novo. Então eles são obedientes a Deus, todos os dias recolhem somente o suficiente para aquele dia do maná. Agora acontece uma coisa muito interessante no finalzinho do Êxodo, quando o povo está terminando o Êxodo, quando os filhos de Israel estão chegando na Palestina, estão entrando na Palestina, olha o que acontece. Diz assim a palavra: celebraram a Páscoa no dia 14, na planície de Jericó, e aí eles comeram dos produtos da terra, pães sem fermento, grãos tostados no mesmo dia, e o maná cessou de cair. Quando eles vão entrando na terra prometida, eles vão começando a alimentar-se dos frutos da terra, daquela terra que Deus prometeu. Lá no Egito vocês não tinham o alimento que era do resultado do trabalho de vocês, agora vocês terão. Quando eles começam na terra prometida a comer do alimento da terra, o maná cessa de cair. Deus os alimentou na travessia do deserto com o maná, com o pão descido do céu, até o dia que eles chegaram na terra prometida. Nós estamos nesse tempo de Quaresma, um tempo que nos convida à conversão, e nós sabemos que nós somos peregrinos nesta terra. Nós também saímos, e a nossa Páscoa não é mais a comemoração da saída da escravidão do Egito para a liberdade da terra prometida. A nossa Páscoa é a saída do nosso estado de morte ou de pecado para a vida em Deus.
por uma vida de liberdade, de homens e mulheres obedientes a Deus. Nós saímos da escravidão do pecado que nos escraviza, nos aprisiona, para a liberdade em Deus. Assim como o povo de Deus era alimentado pelo maná, o pão vivo descido do céu, o pão que caía do céu, nós somos alimentados pelo maná descido do céu também. No Evangelho de João, quando Jesus Cristo fala sobre si mesmo para os discípulos, como que ele diz? Ele diz: eu sou o pão vivo descido do céu. Todos os dias nós nos alimentamos na Santa Missa do pão vivo descido do céu, servido no altar do sacrifício da Eucaristia. E assim como o povo de Deus, quando atravessa o deserto e chega na terra prometida, começa a alimentar-se dos alimentos da terra, e o pão do céu cessa de cair, quando nós estivermos na terra, na nossa pátria definitiva, também não será mais necessário para nós a Eucaristia, porque aí nós estaremos na presença viva de Jesus Cristo, estaremos diante do nosso Senhor e Salvador. Então nós somos alimentados pelo pão vivo descido do céu enquanto peregrinamos neste caminho. Segunda leitura, São Paulo diz para a gente que o Senhor Deus, Ele nos reconcilia em Jesus Cristo. É preciso que a gente viva essa reconciliação. Como a gente disse no Salmo, provai e vede quão suave é o Senhor. Que a gente prove, né? Provar como Deus é bom. Provar e vede como Deus é bom. Provar e vede como quão suave é o Senhor. Esse Senhor de misericórdia do texto do Evangelho de Lucas, uma das mais belas páginas da Sagrada Escritura, Jesus Cristo conversando com os discípulos, Ele fala então essa parábola. Se aproximam de Jesus os fariseus, os mestres da lei, querem ouvir Jesus, e Jesus conta a parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso. Um homem tem 2 filhos, esse homem é Deus, e os 2 filhos somos nós. Em algum momento eu posso ser o filho mais jovem, em algum momento eu posso ser um filho mais velho. Veja, Deus, Ele nos cria por amor, nos faz por amor, Ele quer que nós sejamos felizes, quer que a gente seja capaz de amar, de partilhar, de viver as alegrias que Ele quer nos dar. É um Deus poderoso. Já viu aquela frase de para-choque de caminhão, escrito assim: não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono? Nosso Deus é o Criador de todas as coisas. Então, quando Ele nos cria, Ele coloca ao nosso dispor tudo que é dele. O que é meu é teu, Deus coloca. Só que Ele ama tanto que Ele não quer impedir os seus filhos de usar a liberdade deles. Então, um dos filhos usa essa liberdade e pede: pai, me dá a parte da herança que eu quero conhecer outros lugares. O pai conversa com o filho e diz: filho, eu sei que o que tem lá fora não é bom. Eu conheço o que tem lá fora. Você não precisa experimentar essas coisas. Não é legal para você. Não, mas eu quero ir, pai, me dá parte da herança. A gente dentro da igreja tem todas as graças de Deus. Uma igreja com 2000 anos de história, que conservou as Sagradas Escrituras, que conserva a tradição, formada na sucessão apostólica, né? Pedro, tu és pedra. Uma igreja que guarda e que oferece para a gente a Sagrada Liturgia, que tem para a gente, por exemplo, a cada ano essa graça da Quaresma, para que a gente possa se renovar na fé a cada ano, celebrar a Páscoa a cada ano, viver essa graça. Nós temos na igreja os sacramentos, a intercessão de Maria, a Eucaristia, os mandamentos da lei de Deus, mas muitas vezes tem filhos de Deus que dizem: o que é que eu quero com sacramentos, o que é que eu quero com batismo, o que é que eu quero com casamento na igreja, o que é que eu quero com primeira comunhão, eu quero ir para fora, experimentar outras aventuras. E aí Deus divide, entrega para ele aquele que é parte da herança dele, os dons, os talentos, a saúde, a capacidade que ele tem, e ele vai. Deus fica triste, porque queria que ele estivesse ali usufruindo da casa de Deus, mas ele não quer. Deus não pode obrigar, e ele vai para fora. Só que quando a gente vai para fora, acontece isso que acontece com o filho mais jovem, longe da casa do pai, longe da proteção de Deus, longe da segurança, longe dos sacramentos, longe dos mandamentos da lei de Deus, longe da intercessão dos santos, longe da intercessão de Maria, longe da Eucaristia. O que aconteceu com o filho mais jovem? Passou a sentir fome, fome de Deus. E quando ele começou a sentir fome, ele foi procurar comida. Deram para ele os porcos para ele cuidar. Jesus Cristo está contando essa parábola.
E ele queria comer a comida dos porcos. Lá no interior, na casa dos meus tios, lá quando eu vou visitá-los, os porcos que eles criam lá, comem a comidinha que chama lavagem. Nem a lavagem eles deram para esse homem comer, diz o Senhor. Eu pergunto para você, quantas pessoas eu conheço, Padre Sedemir, quantas pessoas você conhece, filhos de Deus, herdeiros da vida eterna, que poderiam estar assentados em torno da mesa da Eucaristia, se banqueteando desse banquete de ricas iguarias, vivendo as alegrias de batizado, as alegrias da primeira Eucaristia, vivendo as alegrias de um matrimônio cristão, vivendo as alegrias de uma assembleia de liturgia como essa, de uma santa missa, vivendo as alegrias de uma vida em comunhão, em comunidade, mas estão lá fora comendo lavagem. Quantos nós conhecemos? E que sofrem por isso, por estarem comendo lavagem. Muitos nem estão conscientes da falta que eles sentem do Pai. Muitos ainda não. Muitos ainda estão naquele período de anestesia, não se conscientizaram ainda de que tem um Pai, um Deus misericordioso a que eles podem recorrer. O jovem do Evangelho, quando ele percebeu que não estava restando para ele nem a lavagem, ele lembrou que na casa do pai até os empregados eram tratados de uma forma melhor do que ele estava sendo, ele decidiu voltar. Vou voltar para a casa do meu pai. Eu sei que eu já não sou mais digno de ser chamado filho, mas se ele me tratar como um dos seus empregados, porque se Deus nos trata como se tratasse um dos empregados, ainda nós estaremos melhor tratados do que o demônio trata os seus filhos. Se existissem empregados de Deus, que não existem, mas se existissem empregados de Deus, seriam muito melhor tratados do que os filhos do demônio. E aí ele decide voltar. E ele faz um exame de consciência e ele pensa assim: não vou pedir para o meu pai perdão porque eu gastei o dinheiro dele, porque eu bebi tudo que eu deveria ter bebido e mais do que eu... Mas eu vou pedir perdão, pai, pequei contra Deus e contra ti. E ele se coloca, ele decide voltar para casa. E ele se coloca no rumo de casa de volta. E ele se surpreende porque ele ainda está muito longe do portão de casa, lá distante, mas o pai o está esperando no portão. Anos ele esteve fora de casa, mas o pai o esperou todos os dias no portão de casa. Nosso Deus é esse pai que espera todos os dias o nosso retorno. Quanto eu esperei, ansioso queria te ver, diz Deus quando a gente retorna. Todos os dias Deus está à porta esperando que a gente volte. E quando a gente decide voltar, Ele não espera que a gente chegue diante dele. Veja o texto do Evangelho: o pai sai ao encontro do filho, ele vai ao encontro do filho, abraça o filho, cobre o filho de beijos, manda trazer um chinelo novo, dá roupa nova para os filhos e um anel. O anel é o símbolo da família, tem o selo da família, dá para ele a família cristã de volta. E manda fazer uma festa, um novilho gordo. Encostou um caminhão de chope da Brahma lá e vamos começar a festa. Começa a festa. E o pai diz assim: é preciso festejar porque esse filho estava morto e tornou a viver. Longe de Deus é como se estivéssemos mortos, longe da segurança da casa paterna, longe das alegrias de um pai que nos ama. É preciso festejar porque ele estava morto e tornou a viver. Começa a festa, o baile, levou o Marlon e a Joyce para tocar lá e começou todo mundo a dançar, festejar, comer aquele novilho gordo. O filho mais velho estava trabalhando. O filho mais velho é esse que está na igreja, é esse que vem à missa, é esse que vive os sacramentos, é esse que vive a intercessão dos santos, é o que está junto de Deus. Quando o filho mais velho vê aquele barulho todo, de longe ele sente o cheirinho de churrasco, vê o caminhãozão da Brahma lá de chope estacionado. O que está acontecendo? Ele pergunta para um empregado, e o empregado diz: foi o teu irmão que voltou, e o teu pai se alegrou porque o recuperou com saúde e fez para ele uma festa. Qual foi a reação do filho mais velho?
Se você tem um irmão seu que some de casa, que vai para longe, e 25 anos depois esse irmão volta, qual é a tua reação? O filho mais velho sentiu raiva. Raiva é uma coisa terrível. Raiva. Porque ele estava trabalhando e ele não tinha tido uma festa. E o irmão que saiu gastou tudo. Tanto que quando ele chega diante do pai, ele não chama nem de irmão dele. Como é que ele diz para o pai? Esse teu filho que gastou os teus bens com prostitutas. Gastar com prostitutas é a gente levar os nossos dons, os nossos talentos, a nossa saúde, a bênção que Deus nos dá e desperdiçar por aí no mundo como se a gente não tivesse um Deus, como se a gente não fosse morrer nunca, como se a nossa vida fosse só isso que vivemos aqui, como se não tivesse tido um antes e não fosse ter um depois disso aqui, dessa passagem, como se nós não fôssemos ter um dia uma Páscoa, como se nós nunca tivéssemos participado de um velório, nunca tivéssemos visto uma pessoa sendo sepultada, como se a gente não soubesse que um dia vai ser a nossa vez. Então tem muitos que gastam a sua vida com prostitutas, que ficam se prostituindo, indo para longe de Deus. Deus é o nosso esposo, a nossa esposa. Quando a gente vai para outros deuses, estamos nos prostituindo. E ele diz, o irmão mais velho, esse teu filho não tem coragem de chamar de irmão, porque a inveja, a raiva é tanta que ele já não consegue mais chamar de irmão. Gastou tudo e tu o acolhes e dás uma festa para ele. Sabe quando a gente não consegue se alegrar com a alegria da outra pessoa? Quando nós estamos dentro da igreja, somos ministros de comunhão, somos do movimento de irmãos, do grupo de canto, somos catequistas, somos padre. E aí um dia o padre sai da igreja, vai fazer outra coisa, e o ministro de irmãos sai, o movimento de irmãos e o casal sai, e fica 10 anos fora e sofre, e um dia volta, e ao invés de nós acolhermos e sermos felizes porque voltou, a gente fica falando, agora que tu te ferrasse, tu voltas, agora tu vem com a rabinha entre as pernas, agora também não tem mais lugar para ti aqui, deu para tua bolinha. O que Deus diz no texto do Evangelho? Ele diz, Deus fala assim, é preciso alegrarmos-nos. Ele quer que o filho mais velho também se alegre. Não é só ele, Deus Pai, que quer se alegrar. Ele quer que aqueles que estão com ele em casa também se alegrem com a volta daquele que estava perdido, com a volta daquele que estava fora e que decidiu voltar, fez uma experiência ruim e quis voltar. Ele quer também que quem está com ele se alegre. E ele diz para o filho mais velho, filho, tu não percebe? Alô, diz para o filho, alô, tu estás dentro de casa comigo, tudo que é meu é teu. Muitas vezes nós estamos nessa grande graça, estamos na casa de Deus, vivemos a alegria de sermos de Cristo, vivemos a alegria da Eucaristia, somos protegidos, mas parece que a gente não consegue usufruir, a gente não entende direito a graça. Parece que a gente vem à missa e não consegue entender direito a graça de participar da Eucaristia, a graça de ouvir a palavra de Deus, a graça de ter uma comunidade para celebrar. E se nós estivéssemos na Ucrânia, e se estivéssemos num país comunista que persegue cristãos, a gente está sobre o amparo de um Deus amoroso, e às vezes a gente fica sofrendo como se não fôssemos cuidados por Deus. Filho, tu estás comigo e aquilo que é meu é teu. Ele está reclamando, pai, tu nunca me desse um cabrito seco para eu fazer uma festa com meus amigos, e agora esse teu filho chegou e tu desse um novilho gordo. Ele não percebeu que todos os dias ele teve carninha de carneiro na sua mesa, todos os dias ele teve uma mesa farta, nunca lhe faltou comida. E aí ele fica comparando coisas incomparáveis e não se alegra quando chega aquele nosso amigo que diz assim, poxa vida, fui promovido, vou ganhar trocentos milhões, e a gente ao invés de se alegrar fica pensando, e eu aqui sofrendo com o meu salário de 1.500, ao invés de se alegrar, vou fazer uma viagem para a Europa, poxa vida, e eu que o mais longe que consigo ir é na Rússia, ali em Antônio Carlos.
alegrar-se com a alegria do outro. Aquele irmão não conseguiu alegrar-se com a alegria do seu pai, que estava recebendo um filho que tinha se perdido. Nós temos que ter também essa dimensão de olhar para o irmão que está sendo vitorioso, que está alcançando, ou que está voltando para a casa do pai, e abraçá-lo e acolhê-lo e nos alegrarmos com ele. É preciso alegrar-nos. Como é que diz a palavra? Há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Ah, padre, não é porque não existe alegria por causa dos 99 justos. Tem muita alegria no céu por causa dos 99 justos que lá estão. Mas quando uma ovelhinha se perde e é recuperada e junta-se de novo e vai formar o grupo das 100, há mais alegria porque aquela estava morta, perdida, e voltou à vida, e está de novo no redil. E o Senhor Deus Todo-Poderoso, e o Cristo que nós lemos na segunda leitura de Paulo, não teria vindo a esse mundo se só existissem justos, porque para justos não precisava salvação. A salvação é para os pecadores, é para os que erram, é para os que caem. Agora nós estamos nesse momento oportuno, no momento kairós, no momento quaresma, momento de a gente tomar a decisão do filho mais jovem. Vou voltar para a casa do Pai, vou me remendar, me emendar. Enquanto temos oportunidade, vamos assumir isso na nossa vida. A liturgia de hoje quer trazer isso para a gente, a alegria de um Pai misericordioso, de um Pai que nos espera ao portão, que quer nos abraçar, que quer nos dar a chance do retorno, que quer nos reconciliar consigo através do Filho Jesus, e é uma alegria que Ele quer dividir com todos nós, não quer ter sozinho. Então que a gente saiba se alegrar também, alegremo-nos com os nossos irmãos, saibamos acolher, trazer de volta, que sejamos nós também esse Pai misericordioso para a vida dos irmãos que Deus coloca ao nosso redor. Que a palavra de Deus, filhos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.